E aí, quando eu falo que eu não me lembro quando que meu pai me trouxe na primeira obra, é porque assim, eu não sei bem como que é essa história, como que funcionou, mas meu pai chegou um dia e falou assim, bora pra obra. E eu não sei se minha mãe não tinha como ficar com a gente, comigo, né? Na época ela trabalhava, eu não me lembro muito bem. Eu sei que eu fui pra obra. Eu não me lembro se minha irmã foi pra casa da minha avó, nem... não sei como que funcionou isso. Mas aí eu cheguei na obra. Pra mim, que era criança, naquele momento, eu achava que era uma diversão, porque você imagina você chegar numa obra, aquele monte de areia lá, e você poder brincar naquela areia. Só que mal sabia eu que eu ia ficar lá até os 18 anos. E ali, conforme foi passando o tempo, eu fui descobrindo que na verdade eu tinha que aprender aquela questão de trabalhar na obra. E aquilo, conforme foi acontecendo minha adolescência, eu fui querendo esconder aquilo dos meus amigos, porque eles perguntavam, Alexandre, vamos jogar bola à tarde, vamos fazer isso na escola, tinha escola, alguma atividade extra escolar, uma educação física, alguma coisa, e eu não podia porque eu estava trabalhando na obra. Então, em alguns momentos da minha vida, eu escondia dos colegas que eu estava trabalhando na obra, porque para mim aquilo era uma vergonha. Eu achava que o meu trabalho não era bom para mim, apesar do meu pai me pagar, me dar algum dinheiro, então sempre tinha dinheiro para comprar algumas coisas para mim, eu ainda achava que era uma vergonha estar trabalhando na obra. E a molecada naquele tempo não tinha esse negócio de bullying, eles tiravam sarro mesmo. Então você me via sujo, tiravam sarro, você trabalha de pedreiro, você trabalha de serventão e tal. E aí foi passando um tempo, eu fui vendo que tudo aquilo ali era bobagem, que eu tinha que entender que trabalhar era uma coisa boa. E eu trabalhando eu conseguia conquistar as coisas que eu queria conquistar. Eu poderia realizar os meus sonhos. Comprava uma bicicleta melhor, um tempo depois comprei uma moto, um tempo depois eu já tinha carro, era um Fusca, mas era um carro. E aí eu ia entendendo melhor como que funcionava essa questão do trabalho e como que funcionava essa questão do bullying, propriamente dito. Tem até uma história que um dia um menino me viu numa casa dessas, assim, desse tipo aqui, e aí o menino passou lá pela rua e me viu, estudava comigo, e aí ele perguntou depois na escola, falou, Alexandre, o que você estava fazendo lá? E eu falei para ele, lá, a casa da minha tia lá. Menti para ele essa história, inventei para ele essa história. E aí os meninos todos falavam, pô, a tia do Alexandre mora num lugar bacana e tal. Eu falava, e agora? Como que eu vou sustentar tudo isso, né? Teve um momento que eu criei uma visão de raio-x. Eu via a molecada de longe, daqui até lá naquele muro lá, a 50 metros de distância, 100 metros de distância, eu já reconhecia quem era o moleque, ele estudava comigo e eu me escondia. Então eu não gostava daquilo que estava acontecendo. Mas aos poucos eu fui entendendo que isso era bom, que trabalhar era bom e que trabalhando eu conseguia realizar aquilo que eu queria, aquilo que eu estava predestinado a conquistar, eu ia conquistar pelo trabalho também. Honestamente e de forma leal, dentro dos meus valores e princípios, eu ia conquistar tudo que eu queria.